Capítulo 11. Adeus à ira. O único antídoto para a ira é a eliminação da frase interior. Se ao menos você fosse mais parecido comigo. O seu pavio é muito curto? Você pode aceitar a ira como parte de sua vida, mas reconhece que ela não atende a nenhum fim útil? Talvez tenha justificado seu comportamento explosivo, dizendo coisas como: é apenas humano. Ou, se eu não a manifestar, vou guardando a ira e terei uma úlcera. Mas a cólera é provavelmente uma parte de si da qual você não gosta. E nem é preciso dizer da qual ninguém gosta. A ira não é apenas humana. Você não precisa tê-la. E ela não serve a propósito algum que tenha algo a ver com o fato de ser uma pessoa feliz e realizada. É um ponto fraco, uma espécie de influência psicológica que torna você incapaz, da mesma maneira que o faria uma doença física. Vamos definir a palavra ira. Tal como a usamos nesse capítulo, refere-se a uma reação imobilizadora, experimentada quando qualquer expectativa não se concretiza, assume a forma de raiva, hostilidade, de ataque a alguém ou mesmo de imponente silêncio. Não é simples aborrecimento ou irritação. E, mais uma vez, a palavra-chave é imobilidade. A ira é imobilizante e é, em geral, o resultado do desejo de que o mundo e as pessoas nele fossem diferentes. A ira é uma escolha, da mesma forma que é um hábito. É uma reação aprendida à frustração na qual você se comporta de formas em que preferiria não se comportar. Na verdade, a ira excessiva é uma forma de insanidade. Você está insano sempre que não puder controlar seu comportamento. Portanto, quando você está zangado e perde o controle, está temporariamente insano. Não há compensação psicológica para a ira. E como a definimos aqui, ela é algo debilitante. No campo fisiológico, pode causar hipertensão, úlceras, urticárias, palpitações do coração, insônia, cansaço e até moléstias cardíacas. No sentido psicológico, a ira acaba com as relações amorosas, interfere com a comunicação, conduz ao sentimento de culpa e à depressão, e, de modo geral, apenas atrapalha. Você pode não acreditar, uma vez que sempre ouviu dizer que manifestar a ira é mais sadio do que a manter recalcada dentro de si. Sim, a manifestação da ira é, de fato, uma alternativa mais sadia do que sua supressão. Mas há uma hipótese ainda mais sadia: não ter ira alguma. E nesse caso, você não se verá a braços com o dilema de deixá-la sair ou mantê-la. Como todas as emoções, a ira é o resultado do raciocínio, não é algo que simplesmente lhe acontece. Ao enfrentar circunstâncias que não se desenrolam no sentido que você desejaria, você diz a si mesmo que as coisas não deviam ser assim. Frustração. E então escolhe uma reação familiar de ira, que atende a um propósito. Veja a seção das razões adiante neste capítulo. E enquanto você considerar a ira como parte daquilo que significa ser humano, tem uma razão para aceitá-la e para evitar esforçar-se quanto a ela. Não hesite em expandir sua ira, manifeste-a de formas não destrutivas, se você ainda está decidido a tê-la. Mas comece a pensar em si próprio como alguém que pode aprender a pensar de maneira diferente, quando se sente frustrado, de modo que a ira imobilizante possa ser substituída por emoções mais positivas. Aborrecimento, irritação e desapontamento são sentimentos que muito provavelmente você continuará a experimentar, pois o mundo nunca será aquilo que você quer que seja. Mas a ira, essa reação emocional nociva diante dos obstáculos, pode ser eliminada.
Você pode defender a ira porque ela funciona para você obter o que quer. Se você está querendo dizer que, levantando a voz ou parecendo zangada, ajudará a impedir que sua filha de 2 anos vá brincar na rua, onde pode se machucar, então levantar a voz constitui excelente estratégia, que só se transformará em ira quando você fica zangada de verdade, quando fica vermelha e aumentam as batidas cardíacas, quando sai batendo nas coisas e, de modo geral, fica imobilizado durante algum tempo. Selecione, por todos os meios, as estratégias pessoais que possam reforçar o comportamento apropriado, mas não assuma todos os malefícios internos que as acompanham. Você pode aprender a pensar assim: esse comportamento que ela está tendo é perigoso para ela mesma. Quero fazê-la compreender que não tolerarei que brinque na rua. Vou levantar a voz para demonstrar como me sinto a esse respeito, mas não vou sair por aí espumando de raiva. Considere uma mãe típica incapaz de dirigir essa demonstração controlada de ira. Está constantemente aborrecida com o mau comportamento repetido dos filhos e parece que, quanto mais aborrecida ela fica, mais eles se comportam mal. Ela os castiga, manda que fiquem no quarto, grita constantemente e quase sempre demonstra um estado de irritação ao lidar com as crianças. Sua vida de mãe é uma batalha. Ela só sabe falar aos gritos e a cada noite é uma ruína emocional, esgotada por um dia no campo de batalha. Assim, por que as crianças não se portam bem, quando sabem o quanto a mamãe decide se aborrecer toda vez que eles fazem das suas? Porque a ironia da ira é que ela nunca contribui para modificar os outros. Apenas aumenta o desejo da outra pessoa de controlar a que fica zangada. Escute suas crianças mencionadas, presumindo-se que elas pudessem manifestar sua própria razão lógica para o mau comportamento. Viu o que temos que fazer para deixar a mamãe fora de si? Tudo que você precisa fazer é dizer isto ou fazer aquilo. E você já a tem sob controle. E logo ela tem um daqueles ataques. Talvez você tenha que ficar algum tempo preso no quarto, mas veja só o que consegue. O completo domínio emocional dela por preço tão baixo. Uma vez que temos tão pouco poder sobre ela, vamos fazer mais disso e vê-la ficar em pedaços com o nosso comportamento. A ira, quando usada em qualquer tipo de relacionamento, quase sempre encorajará a outra pessoa a continuar a agir como vinha agindo. Embora o provocador possa parecer assustado, sabe também que pode fazer a outra pessoa explodir sempre que quiser e, portanto, exercer o mesmo tipo de autoridade vingativa que a pessoa zangada pensa ter. Toda vez que você escolher a ira como uma reação ao comportamento de alguém, estará negando à pessoa o direito de ser aquilo que escolhe ser. Dentro de sua cabeça está a frase neurótica: por que você não pode ser mais parecido comigo? Assim, eu estaria gostando de você agora, em vez de estar zangado. Mas os outros nunca serão, todo o tempo, como você queria que eles fossem. Na maioria das vezes, as pessoas e as coisas não caminharão como você gostaria que caminhassem. O mundo é assim, e não existe probabilidade de mudá-lo. Assim, toda vez que escolher a ira, quando se defrontar com alguém ou alguma coisa que não lhe agrada, está se decidindo a sofrer ou ser, de alguma forma, imobilizado pela realidade. Ora, é uma tolice aborrecer-se com coisas que nunca irão se modificar. Ao invés de escolher a ira, pode começar a pensar nos outros como tendo o direito de serem diferentes daquilo que você teria preferido. Você pode não gostar disso, mas não precisa zangar-se. A ira apenas os encorajará a continuarem a ser como são e trará como resultado toda a tensão física e a tortura mental descritas anteriormente. A escolha é realmente sua, ira ou novas opiniões sobre as coisas, que o ajudarão a eliminar a necessidade de ira.
Talvez você esteja se vendo no campo oposto, isto é, como alguém que sente forte dose de ira, mas que nunca teve a coragem de manifestá-la. Você a recalca e nunca diz nada, preparando-se para aquelas dolorosas úlceras e vivendo o presente com uma grande soma de ansiedade. Mas esse não é o oposto do indivíduo que esbraveja e se enfurece. Você tem em mente as mesmas frases, dizendo que as pessoas e as coisas deveriam ser como queria que fossem. Se fosse, raciocina, você não se sentiria irado. Essa é uma lógica errada e sua eliminação é o segredo para libertar-se de sua tensão. Embora deseje aprender a manifestar a ira recalcada, ao invés de acumulá-la, a meta definitiva é aprender a pensar de maneiras novas e que não criarão a ira. Pensamentos secretos tais como: se ele quer agir assim como louco, não vou escolher me aborrecer por isso. Ele, e não eu, é o dono do seu tolo comportamento. Ou, as coisas não estão seguindo o caminho que acho que deveriam seguir. Embora não goste disso, não vou me imobilizar. Aprender a expressar a ira através de corajosos comportamentos novos, discutidos por todo este livro, constitui o seu primeiro passo. Depois, raciocinando nas novas maneiras que o ajudarão a passar do lado de fora para o lado de dentro do livro da saúde mental, recusando-se a ser o dono do comportamento de qualquer outra pessoa. Eis o passo final. Você pode aprender a não dar ao comportamento e às ideias das outras pessoas o poder de aborrecê-lo, através de um autoconceito de si mesmo e da recusa a deixar que os outros o controlem. Você não se magoará agora com ira. Ter senso de humor. É impossível ficar zangado e rir ao mesmo tempo. A ira e o riso excluem-se mutuamente e você tem o poder de escolher um ou outro. O riso é o sol da alma e sem sol nada pode viver ou crescer, como disse Winston Churchill. Acredito que você não pode lidar com as coisas mais sérias do mundo a menos que compreenda as mais divertidas. Talvez você encare a vida com demasiada seriedade. Talvez a característica isolada mais significativa das pessoas sadias seja o seu simpático senso de humor. Ajudar os outros a escolherem o riso e aprender a observar a incongruência de quase todas as situações da vida é um excelente remédio para a ira. No rol das coisas, aquilo que você faz e o fato de estar ou não zangado tem tanta importância quanto um copo de água jogado nas cataratas do Niágara. Quer você escolha o riso ou a ira, isso não significará muito, excetuando o fato de que o primeiro encherá o seu agora de felicidade e a última o desperdiçará, enchendo-o de miséria. Você encara a si mesmo e sua vida tão seriamente que não pode recuar um passo e verificar o absurdo de considerar qualquer coisa com tanta solenidade? A ausência de riso é um indicador de patologia. Quando sentir a tendência para ser exageradamente sóbrio a respeito de si mesmo e do que faz, lembre-se de que este é o único tempo de que dispõe. Por que gastar o seu presente ficando zangado quando rir faz tão bem? O riso pelo prazer de rir. Essa é sua própria justificativa. Não precisa ter uma razão para rir. Ria apenas, observe a si mesmo e os outros neste mundo louco e depois decida se vai carregando ira ou desenvolvendo um senso de humor que dará a você e aos outros um dos presentes mais valiosos de todos, o riso. É tão bom. Algumas causas comuns de ira. Você pode encontrar ira em ação o tempo todo. Os exemplos de pessoas experimentando vários graus de imobilidade, de um ligeiro aborrecimento até a raiva cega, estão por toda parte. Ela é o câncer, não obstante, um câncer aprendido que se insinua em todas as interações humanas. Adiante estão algumas das mais comuns situações nas quais as pessoas escolhem a ira. Ira no automóvel. Os motoristas gritam com os outros praticamente por tudo. Um comportamento que aumenta as pulsações
É o que resulta quando alguém está dirigindo devagar, ou depressa demais, quando não faz sinal ou faz sinal errado, muda de faixa ou comete uma série de enganos. Como motorista, você pode experimentar grande dose de raiva e de imobilidade emocional, em razão do que diz a si mesmo sobre a maneira como os outros deveriam dirigir. Da mesma forma, os engarrafamentos de trânsito são excelentes sinais para ataques de ira e hostilidade. Os motoristas berram com os passageiros e praguejam contra os motivos da demora. Todo este comportamento é o resultado de um único pensamento. Isso não devia estar acontecendo. E já que está, eu vou me aborrecer e ajudar os outros a também escolher a infelicidade. Ira nos jogos competitivos. Tênis, futebol, pôquer e uma variedade de outros jogos são excelentes causadores de úlceras. As pessoas se aborrecem com os parceiros ou com os oponentes por não fazer o que acham certo ou por infrações das regras. Podem atirar coisas como a raquete de tênis pelo fato de terem cometido um erro, embora sair correndo ou atirar algum objeto seja mais sadio do que bater nas pessoas ou gritar com elas. Isso ainda representa barreiras ao pleno gozo do momento presente. Ira contra o que está fora de lugar. Muitas pessoas sentem raiva de um indivíduo ou de uma coisa que consideram estar fora de lugar. Por exemplo, um motorista no trânsito pode decidir que o pedestre ou o ciclista não devia estar ali e tentar tirá-lo da estrada. Esse tipo de ira pode ser extremamente perigoso e muitos dos chamados acidentes são, na realidade, o resultado de tais incidentes, nos quais a raiva não controlada tem sérias consequências. Ira contra os impostos. Não há dose de ira que jamais consiga mudar as leis tributárias de nosso país. Mas as pessoas se enfurecem da mesma forma porque os impostos não são como gostariam que fosse. Ira porque os outros se atrasam. Se você espera que as outras pessoas funcionem de acordo com os seus horários, estará escolhendo a ira quando elas não agem assim e justificará a sua imobilização com: tenho o direito de estar aborrecido. Ele me fez esperar meia hora. Ira ante a desorganização ou relaxamento dos outros. Apesar do fato de que a sua raiva provavelmente irá encorajar os outros a continuarem se comportando da mesma maneira, você pode persistir na escolha da ira. Ira ante acontecimentos mundiais, além do seu controle. Talvez você não aprove a política, as relações exteriores ou a economia, mas sua ira e a subsequente imobilização não irão mudar coisa alguma. As numerosas faces da ira. Agora que já vimos algumas das ocasiões nas quais você poderia escolher a ira, vejamos algumas das formas tomadas pela ira. Insultar ou expor ridículo verbalmente o cônjuge, os filhos, entes queridos ou amigos. Violência física. Espancar, dar pontapés, bater com violência em objetos ou pessoas. Levado a extremos, esse comportamento conduz a crimes de violência, que são quase sempre cometidos sob a influência de ira imobilizante. Assassinatos e agressões não acontecem a menos que as emoções estejam fora de controle e a ira tenha conduzido à insanidade temporária. Acreditar que a ira é normal ou aceitar as escolas psicológicas que o encorajam a reconhecer sua ira e dar vazão a ela pode ser potencialmente perigoso. Da mesma maneira, a televisão, os filmes e os livros que popularizam a ira e a violência e as apresentam como os normais solapam tanto o indivíduo quanto a sociedade. Dizer coisas como: ele me enfurece, ou você realmente me exaspera. Nesses casos, você está escolhendo a hipótese de deixar que o comportamento de alguém mais o faça infeliz. Usar expressões como matá-lo, esmurrá-lo, destruir a oposição. Você pode pensar que são apenas expressões, mas estimulam a ira e a violência e as tornam aceitáveis, mesmo numa competição amigável. Acessos de raiva não apenas representam uma manifestação comum de ira, mas servem frequentemente para que aquele que tem o acesso consiga exatamente aquilo que quer. Sarcasmo, ridículo e tratamento do silêncio. Essas formas de ira podem ser tão prejudiciais
quanto à violência física. Embora a lista dos possíveis comportamentos de ira pudesse continuar até o infinito, os exemplos precedentes constituem os incidentes mais comuns de ira, como esta se manifesta nesse ponto fraco. O sistema de recompensas que você construiu para escolher a ira. O esforço de alongar seu pavio começará mais eficazmente com alguma compreensão das razões para encurtá-los. Em primeiro lugar, eis aqui alguns dos motivos psicológicos para conservar esse pavio tão curto quanto está. Toda vez que você achar difícil controlar-se, sentir-se frustrado ou vencido, pode usar a ira para dirigir a responsabilidade por seus sentimentos, para a pessoa ou acontecimento envolvidos, em vez de assumir o encargo de seus próprios sentimentos. Pode usar a sua ira para manipular aqueles que o temem. Isso é particularmente eficiente para pôr na linha os que já são mais jovens ou física ou psicologicamente inferiores. A ira chama a atenção e assim você pode se sentir importante e poderoso. A ira é uma desculpa cômoda. Você pode ficar maluco temporariamente e depois desculpar-se dizendo: não pude me conter. Dessa forma, justificará seu comportamento com uma lógica fora de controle. Você pode conseguir o que quer, porque os outros preferirão acalmá-lo a ter que enfrentar uma demonstração de raiva. Se você receia a intimidade ou o amor, pode ficar zangado com alguma coisa, assim evitando o risco de partilhar-se afetivamente. Pode manipular os outros com sentimento de culpa, fazendo com que se pergunte: o que foi que eu fiz de errado para que ele ficasse tão zangado? Quando eles se sentem culpados, você é poderoso. Pode interromper a comunicação em que se sente ameaçado pelo fato de o outro ser mais capaz. Simplesmente usa a ira para evitar o risco de fazer má figura. Você não precisa se esforçar quando está zangado. Em consequência, pode gastar seus momentos presentes na fácil tarefa de ser feroz e evitar qualquer coisa que pudesse ser necessária para melhorar a si mesmo. Assim, pode usar a ira para se aliviar. Você pode cair na autocomiseração, depois de ter tido um acesso de raiva e sentir pena de si mesmo, porque ninguém o compreende. Pode evitar pensar com clareza, simplesmente por ficar zangado. Todo mundo sabe que você não pode pensar direito nessas ocasiões. Então, por que não desencavar a velha ira? Quando você quiser evitar quaisquer desses esforços para pensar certinho, pode desculpar o fato de perder ou um desempenho fraco com um simples acesso de raiva. Pode ser até que consiga fazer os outros pararem de ganhar, porque eles temem muito sua ira. Pode desculpar a ira dizendo que precisa dela para se desincumbir de determinada tarefa, mas na verdade a ira é imobilizante e nunca melhora o desempenho. Dizendo que ficar zangado é humano, você tem uma justificativa pronta para si mesmo. Sou humano e é isso que os humanos fazem. Algumas maneiras de substituir a ira. A ira pode ser eliminada. Isso irá exigir uma grande dose de raciocínio novo e só pode ser feito no momento presente de cada vez. Ao ver-se diante de pessoas ou de acontecimentos que o provocam a escolher a ira, tenha consciência daquilo que está dizendo a si mesmo, e então trabalhe em sentenças que possam criar novos sentimentos e um comportamento mais positivo. Aqui estão algumas estratégias específicas para atacar a ira. Em primeiro lugar, e mais importante, entre em contato com seus pensamentos no seu momento de ira e lembre-se que não precisa raciocinar dessa maneira, apenas porque foi assim que fez no passado. É da maior importância ter consciência das coisas. Tente adiar a ira. Se você tem a reação típica de ira numa circunstância particular, adie a ira por 15 segundos. Depois extravase na sua maneira habitual. Da outra vez, tente 30 segundos e continue aumentando os intervalos. Uma vez que comece a ver que pode protelar a ira, terá aprendido a controlar-se. Protelar é controlar e com muita prática você acabará eliminando totalmente.
Ao tentar usar a ira de forma construtiva para ensinar algo a uma criança, tente fingir a ira. Levante a voz e aparente severidade, mas não experimente todo o sofrimento físico e psicológico que acompanha a ira. Não tente iludir-se acreditando que gosta de alguma coisa que acha desagradável. Você pode não gostar de uma coisa e mesmo assim não tem que ficar zangado por esse motivo. Lembre-se no momento de raiva que cada um tem o direito de ser aquilo que escolher e que a sua exigência de que todos sejam diferentes simplesmente prolongará sua ira. Esforce-se para permitir aos outros a escolha, do mesmo modo que insiste em seu próprio direito de fazer a mesma escolha. Peça a ajuda de alguém que você confie. Peça-lhe que lhe chame a atenção quando vir sua ira, verbalmente ou através de um sinal convencionado. Quando você perceber o sinal, pense no que está fazendo e tente a estratégia do adiamento. Mantenha um diário de sua ira e anote a hora exata, o lugar e o incidente no qual escolher ficar zangado. Seja religiosamente cuidadoso no que se refere aos registros. Esforce-se por anotar todo o comportamento de ira. Logo descobrirá, se for persistente, que o próprio ato de ter que anotar o incidente o persuadirá a escolher a ira com menos frequência. Depois de ter tido um rompante de ira, comunique que você se descuidou e que uma de suas metas é pensar de modo diferente, a fim de não experimentar aquela ira. A comunicação verbal porá você em contato com aquilo que fez e demonstrará que você está, de fato, fazendo força sobre si mesmo. Tente estar perto de alguém a quem ama, no momento de sua ira. Um meio de neutralizar sua hostilidade é dar as mãos, apesar de sua inclinação a não fazer isso, e continuar de mãos dadas até que você tenha manifestado aquilo que sente e dissipado sua ira. Converse com aqueles que são mais frequentes alvos de sua ira, no momento em que não estiver zangado. Partilhem uns com os outros as atividades mais capazes de provocar ira no outro e estabeleçam um meio de comunicar seus sentimentos sem a ira debilitante. Talvez uma nota escrita ou uma mensagem, um passeio relaxante possam ser mutuamente combinados, de modo que vocês não continuem a se ofender um ao outro com uma ira insensata. Depois de alguns passeios relaxantes, começarão a ver a loucura de se atacarem. Enfraqueça sua ira nos primeiros segundos, explicando como se sente e como acredita que seu parceiro também se sente. Os primeiros 10 segundos são os mais cruciais. Uma vez que os tiver vencido, sua ira frequentemente estará dissipada. Tenha em mente que tudo em que acredita será desaprovado por 50% das pessoas, em 50% das vezes. Uma vez que você espere que os outros discordem, não irá escolher ficar zangado. Em vez disso, dirá a si mesmo que o mundo está certo, pois as pessoas não estão concordando com tudo que eu digo. Penso, sinto e faço. Tenha em mente que, embora a manifestação da ira seja uma alternativa sadia a acumulá-la, o fato de absolutamente não tê-la é a escolha mais sadia de todas. Uma vez que você deixe de encarar a ira como natural ou apenas humana, terá uma razão lógica interior para trabalhar no sentido de eliminá-la. Liberte-se das expectativas que tem com relação aos outros. Quando as expectativas se vão, vai-se também a ira. Lembre-se de que as crianças serão sempre ativas e barulhentas e que ficar zangado com isso não fará bem algum. Embora você possa ajudar as crianças a fazer escolhas positivas em outras áreas, nunca será capaz de lhes alterar a natureza fundamental. Ame a si mesmo. Se o fizer, nunca irá se sobrecarregar com a ira autodestruidora. No engarrafamento de trânsito, cronometre-se. Veja quanto pode aguentar sem explodir. Trabalhe no aspecto de controle. Em vez de esbravejar com o passageiro, faça-lhe uma pergunta delicada.
Use o tempo de maneira útil, escrevendo uma carta, uma canção, um livro, ou imagine meios de sair do engarrafamento, ou reviva mentalmente a mais interessante experiência sexual de sua vida, ou melhor ainda, planeje melhorar nesse terreno. Em vez de ser um escravo emocional de toda circunstância frustrante, use a situação como um desafio a modificá-la e não terá tempo em seu momento presente para a ira. A ira atrapalha, não serve para nada. Como todos os pontos fracos, a ira é uma forma de usar coisas estranhas a você para explicar como você se sente. Esqueça os outros, faça suas próprias escolhas e não deixe que sejam tempestuosas. Sigamos para o capítulo 12, o último capítulo deste livro. Retrato de uma pessoa que eliminou todos os pontos fracos.